Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que nós podemos mais uma vez estar aqui nesta casa de amor, de estudos, casa de trabalho. Francisco de Assis. É com muita alegria que nós podemos estar aqui mais uma vez, revendo nossos amigos, e conhecendo outras pessoas que porventura a gente não conheça. O tema, como o Olavo já disse, refere-se ao capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. A questão 625 do Livro dos Espíritos nos ensina que Jesus, o nosso mestre e amigo, é o ser mais perfeito que já viveu aqui neste mundo, entre nós. Nosso guia e modelo. Aí eu pergunto, mas será que Jesus é mesmo o nosso guia e modelo? Ou será que nós temos adotado outros guias, outros modelos? E muitas vezes, em defesa das ideias desses outros guias e modelos, nós temos nos afastado da família, dos amigos, porque nós não podemos nos esquecer que Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus não for nosso guia e modelo, o Evangelho segundo o Espiritismo nada significa para nós. E outra coisa, a doutrina espírita nunca disse que fora da verdade não há salvação. A doutrina espírita nos ensina que é fora da caridade que não há salvação. Então, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial. O que será que Jesus, o nosso modelo e guia, queria nos dizer com essa frase? Primeiramente, que nós, todos nós, sem nenhuma exceção, somos todos imperfeitos. Mas também a doutrina espírita vem complementar que nós somos imperfeitos, mas que essa nossa imperfeição é temporária, tem prazo de validade. A doutrina espírita nos ensina também que todos nós fomos criados para a perfeição e para a felicidade. Entretanto, porque a doutrina espírita sempre tem isso, Entretanto, mas, todavia, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos atingir essa perfeição relativa, é necessário, sobretudo, cumprirmos a lei divina ou natural. Porque, meus amigos, a lei divina ou natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Porque essa lei, contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Indica-lhe o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer. E nós, os seres humanos, só nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos das leis divinas. O que significa dizer tudo isso? Significa simplesmente dizer assim, nós temos que ser obedientes às leis de Deus. Eu lembro que quando eu era mais menino, quando eu desobedecia, minha mãe me batia com chinelo. Hoje nem isso não pode mais, Então, não pode levar mais chinelada. Então, nós temos que ser o quê? Obedientes às leis divinas. Por quê, meus irmãos? Quanto maior a desobediência às leis divinas, maior o sofrimento. E quanto maior a obediência, maior a felicidade. Outra coisa que nós precisamos, nesse aspecto, é acreditar em Deus.
mas acreditar no Deus que nos criou, não nesse Deus que os homens criaram em conformidade com as suas necessidades. Precisamos acreditar em Deus que criou o universo, que criou tudo o que existe nesse nosso mundo. Porque, meus irmãos, a existência de Deus é o princípio fundamental da doutrina espírita e de todas as outras religiões. Se nós tivermos a convicção da existência desse Deus que nos criou, nossa evolução moral se tornará muito mais fácil. Porque todo aquele que ainda não consegue acreditar em Deus, não encontra motivos para essa transformação moral tão necessária para a nossa transformação espiritual. Quem não acredita em Deus não consegue perceber que a vida é uma oportunidade que nós recebemos de Deus Pai Todo-Poderoso para poder melhorar as nossas escolhas. Porque, meus irmãos, é por intermédio das nossas escolhas que nós iremos construir a nossa vida futura. É por esse motivo que nós podemos dizer, então, que para que nós possamos ser seres humanos de bem, teremos, sobretudo, que melhorarmos as nossas escolhas e passarmos a fazer escolhas em conformidade com as leis de Deus e com o Evangelho de Jesus. Mesmo que aparentemente essas nossas decisões venham nos trazer algum tipo de prejuízo. Porque nós estamos aqui nesse mundo, a nossa vida é uma constante decisão. Todos os dias, para viver, nós temos de tomar decisões com graus variados de importância. Outra coisa é que nós estamos aqui para aprender a decidir melhor. Mas nós, na maioria das vezes, tomamos decisões sempre em favor de quem? Em favor de nós mesmos. E nós não estamos aqui para tomar decisões somente em nosso favor. Nós estamos aqui para aprendermos a tomar decisões em conformidade com a lei divina. Então nós temos que mudar de atitude e passar a fazer escolhas condizentes com os ensinamentos da doutrina espírita. Voltaire, um cientista francês, uma ocasião em Paris, em uma de suas conferências, fez a seguinte pergunta ao público que lhe assistia: vocês sabem o que é uma pessoa imbecil? E o público, meus irmãos, olhou para ele com aquela cara, mas não é cara de imbecil, gente, com cara de quem não sabia a resposta. Então ele mesmo considerou: imbecil é todo aquele que faz as coisas sempre da mesma maneira, na expectativa de obter um resultado diferente. O que nós podemos concluir com isso? Podemos concluir que todo aquele que quiser ter na vida alguma coisa que nunca teve, vai ter que fazer alguma coisa que nunca fez. Porque se continuar fazendo as coisas que sempre fez, vai continuar tendo as coisas que sempre teve. Doutrina maravilhosa, portal do amor, guiaste
Irmãos, esta canção reflete minha fé nas realizações divinas, na força do amor, na luz do meu Senhor Jesus, poder consolador. E ao chegar o grande dia, bem junto ao Pai, brilharemos tal como brilha o sol. Louvaremos cantando ao bom Deus a uma só voz, e jamais nos sentiremos sós. Doutrina maravilhosa, portal do amor, guiaste um aprendiz como eu, se estive perdido, agora me encontrei. Se estive cego, hoje enxergo a Deus. Queridos irmãos, já passaram mais de 2000 anos da vinda da doutrina do Cristo. Mais de 168 anos da chegada da doutrina espírita. Se nós fizermos uma simples observação de nós mesmos e da sociedade em que nós vivemos, esta observação vai nos mostrar que nós ainda estamos carentes de paz, de afetividade, de conhecimento de si mesmas, de bondade, de honestidade e das demais virtudes que ainda se encontram adormecidas em nós. Podemos dizer que a nossa vida tem sido, a vida da maioria de nós tem sido como uma fila indiana. Todos sabem o que é uma fila indiana. Cada um andando atrás do outro. Cada um carregando uma sacola na frente e a outra sacola atrás. Na sacola da frente, nós guardamos as nossas qualidades, guardamos as nossas virtudes. E na sacola de trás, guardamos as nossas imperfeições, guardamos os nossos defeitos. Por isso mesmo, durante toda a jornada, nós mantemos os olhos fixos em nossas virtudes, em nossas qualidades, presas em nosso peito como se fosse um troféu, ao mesmo tempo em que reparamos impiedosamente nas costas do companheiro que vai adiante todas as imperfeições e os defeitos que ele possui. E por isso mesmo, nós nos julgamos muito melhores do que ele, sem perceber que a pessoa que está vindo atrás de nós tem o mesmo pensamento a nosso respeito. Então, o que nós devemos fazer? Temos que inverter as sacolas. Pegar as sacolas de qualidades e de virtudes, colocar para trás. E as sacolas de defeitos e de imperfeições para frente. Para que nós possamos ficar olhando para as nossas imperfeições, para os nossos defeitos, para poder corrigi-los. Ao mesmo tempo em que nós vamos servir de exemplo para aqueles que estão vindo atrás de nós, que mirando-se em nossas qualidades, irão pensar: se ele consegue, eu também.
posso conseguir. Mas, meus amigos, é preciso coragem, ousadia para inverter as sacolas. É preciso coragem para conhecer as nossas imperfeições, para conhecer os nossos defeitos. E além dessa coragem, dessa ousadia, nós precisamos ainda fortalecer a nossa força de vontade. Já viram isso? Que bonito? Fortalecer a força de vontade. Mas força de vontade já não é forte? Fortalecer a força de vontade na língua portuguesa, isso é um pleonasmo. É o mesmo que subir para cima e descer para baixo. Mas será que a nossa força de vontade é fraca? Lá na casa em que eu frequento não é muito forte. Agora aqui, né, Francisco de Assis, né, aqui a força de vontade deve ser bem maior. Não é mesmo? Então, eu vou falar sobre uma questão do Livro dos Espíritos que, infelizmente, grande parte dos espíritas queriam pegar uma borracha e ir lá nessa questão e apagar ela de lá, assim, para que ela não existisse. Por quê? Quando fala para a gente assim, ó, sede perfeitos, vai falar assim, não, nessa vida não dá. Isso é muito difícil. Vamos deixar para a próxima, não é isso? Então vamos ver o que diz no Livro dos Espíritos. Questão 909. Allan Kardec faz o seguinte questionamento. Poderia sempre, começa por aí, poderia sempre, não é de vez em quando, poderia sempre o homem, quer dizer, o ser humano, pelo seu próprio esforço, vencer as suas más inclinações, vencer as suas imperfeições? E para o nosso desespero, a espiritualidade amiga responde: sim, e frequentemente significa na maioria das vezes. E na maioria das vezes, fazendo esforço muito insignificante. O que lhes falta é a vontade. Não sou eu que estou dizendo, não está lá no Livro dos Espíritos, pode procurar lá. E continuam dizendo assim: quão poucos dentre vós fazem pequenos esforços. Essa música que eu vou cantar agora, eu acredito que o compositor, uma parte dela, ele se inspirou nessa questão aí. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor.
Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. Queridos irmãos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele deve fazer para poder domar as suas más inclinações. O espírita genuíno, o espírita verdadeiro, sabe que, embora não possa voltar atrás e fazer um novo começo, ele pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Mas também sabe que esse novo fim exige esforço, exige coragem, vontade, exige transformação. Então, para que nós possamos ser genuinamente espíritas, nós temos que nos esforçar para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, na tentativa de nos tornarmos pessoas mais solidárias, colocando-nos sempre na posição de servir, para que nós possamos, quem sabe, algum dia, nos transformar no servidor de todos. Lembremos de uma fala de Jesus quando lhe perguntaram: quem será o primeiro no reino dos céus? E Jesus respondeu da seguinte forma: o primeiro no reino dos céus é o servidor de todos. Tenho que tornar-me justo para que o bem se manifeste. Tenho que tornar-me puro
como o dia que amanhece. A Jesus eu agradeço por esta doutrina amiga que ilumina o meu caminho e transforma minha vida na alegria da amizade, na companhia e na saudade, amor divino, amor eterno, amor do Cristo, amor fraterno. Tenho que tornar-me justo para que o bem se manifeste. Tenho que tornar-me puro como o dia que amanhece. A Jesus eu agradeço por esta doutrina amiga que ilumina o meu caminho e transforma minha vida na alegria da amizade, na companhia e na saudade, amor divino, amor eterno, amor do Cristo, amor fraterno. Nós fomos até a questão 895 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém jamais se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. E continuam dizendo: o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara nesse nosso mundo que, quando se apresenta, é admirado como se fosse um fenômeno. Então, o interesse pessoal é complicado. Então, eu falo assim: eu ajudei um amigo meu que estava com a corda no pescoço. Ele tinha um carrinho para vender, né? Valia uns 25 mil, eu paguei 20 para ele. Ajudei ele. Ajudou nada, acabou de enforcar. Né? Ajudar se você teria pagado 26. Né? Aí teria ajudado, teria dado 1.000 a mais. Mas nós estamos sempre em busca do quê? Do nosso interesse pessoal. E como na doutrina espírita não existe contradição, essa questão perguntou sobre o sinal mais característico da nossa imperfeição. E na questão 918 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar o contrário. Ele diz assim: por quais sinais se pode reconhecer no ser humano o progresso real que deve elevar o seu espírito à condição de espírito perfeito?
E a espiritualidade amiga responde dessa forma: o espírito prova a sua elevação quando todos, olha de novo, todos, não é alguns, tá vendo? Ele prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituírem-se na prática da lei de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui para nós assim? Aquele que eu disse no começo. Seja obediente às leis divinas. Aonde? Na casa espírita, como diz a minha esposa. Lá no centro você é bonzinho, né? Está sempre cantando. Em casa, às vezes, a coisa é diferente, né? A pessoa fala assim, nunca vi você discutir com ninguém. Vai lá em casa. Laura. Vai lá em casa. Né? Então, nós temos que cumprir a lei divina, não somente aqui na casa espírita. Né? A lei divina tem que ser cumprida em todos os lugares onde nós estivermos. No trabalho, no nosso lar, na sociedade em que vivemos. E mesmo que cumprir a lei divina nos cause prejuízo. Porque, como eu já disse, nós não estamos vivendo nesse mundo para decidir somente em nosso favor. Nós estamos aqui para aprender a fazer o certo, de acordo com a lei divina. Então, tudo isso significa simplesmente dizer que nós temos que ser obedientes às leis de Deus. Conforme nos ensina Allan Kardec, o mestre de Lyon, ele diz assim, uma das características do verdadeiro espírita é sacrificar o seu próprio interesse em favor do seu próximo, em favor da verdadeira justiça. O verdadeiro ser humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. E por falar em caridade, eu fui lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes, logicamente, que têm o seu mérito, porque as virtudes indicam progresso no caminho do bem. Todavia, a sublimidade da virtude é, de novo, o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo. A mais meritória, a mais sublime de todas as virtudes, nasce da mais desinteressada caridade. Vejam que os Espíritos não responderam assim, a mais sublime, a mais meritória das virtudes nasce da caridade. Respondeu assim, nasce da mais desinteressada caridade. Então, toda vez que nós lermos em algum livro espírita a palavra caridade, temos que pensar que ela já está desprovida de interesse pessoal. Eu fico aqui falando um monte de coisa, e eu não sou muito bom assim com as palavras, então eu vou cantar aqui uma música. Se nós fizermos o que está nessa música, é bem curtinha, não tem nem 1 minuto e meio. Se nós fizermos o que está nessa música, nós já poderemos nos considerar seres um pouco mais evoluídos.
Segue o teu caminho, semeando flores, colhendo espinhos da ingratidão, cumprindo sempre sua missão. Segue com humildade, fazendo sempre a caridade de coração. Esse é o rodeio da perfeição. Segue sempre sorrindo, sempre lutando, sempre servindo a teu irmão. Conquista agora a evolução. Segue, conquista a luz, servindo ao mundo e ao bom Jesus. Busca a iluminação na longa estrada da redenção. Segue, segue. Queridos amigos, nós estamos tendo a oportunidade de aprender, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que nós estamos aqui, neste mundo, realizando uma viagem de aperfeiçoamento. É muito natural, então, que ao longo do percurso nós teremos a necessidade de efetuar algumas correções de rumo. Isso faz parte do processo educativo do espírito. Essas correções de rumo significam que nós devemos jogar fora as impurezas imprestáveis e ficar com a veste nupcial e pura das virtudes humanas. Porque somente as virtudes purificam o campo da consciência e nos traz a verdadeira felicidade. Amigos e amigas, para que nós possamos ser verdadeiramente espíritas, para nós sermos verdadeiros cristãos, para que nós possamos conquistar essa perfeição relativa, precisamos ter ousadia e coragem para dizer não a tudo aquilo que estiver contrário às leis divinas e aos ensinamentos de Jesus. Temos que ter também ousadia e coragem para dizer sim a todas as virtudes e, sobretudo, ao amor. Porque, conforme nos ensina Jesus, o amor é a essência de toda a lei que rege o universo. E conforme eu costumo sempre dizer, o amor, meus irmãos, é a mais bela música na partitura da vida. E sem amor, nós seremos eternos desafinados no imenso coral da humanidade. Por isso mesmo, é preciso amor para poder viver. É preciso paz para poder sorrir. Porque num dia a gente chega, no outro, logo vai embora. E como nós estamos tendo a magnífica oportunidade de aprender através dos ensinamentos da doutrina espírita, nesta vida, através das nossas escolhas, cada um de nós é quem compõe a sua própria história. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso paz
para poder sorrir. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Com um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conforme nos diria o poeta Mário Quintana, esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, porque nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Vou repetir. Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, porque nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, queridos irmãos, aproveitemos a oportunidade. Fiquemos de malas prontas, acertando as nossas contas, para que dessa forma nós possamos permanecer menor tempo na imperfeição e gradativamente conquistarmos a condição de espíritos perfeitos, conforme certamente esse nosso irmão já deve ter conquistado. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação para mudar. Se a gente
vendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. E a minha gratidão a vocês pela atenção, né? E a casa pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez na noite de hoje. Boa noite a todos, que nós consigamos caminhar sempre de mãos unidas através dos caminhos do bem, cumprindo sempre as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos permanecer menor tempo na imperfeição e conquistarmos o direito de espíritos bem-aventurados. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Obrigado a todos.